versículo 12, que o nosso procedimento tem que ser exemplar no meio dos gentios. Não adianta ser exemplar aqui na igreja. Tem que ser exemplar lá fora. É lá que nós temos que mostrar a diferença. É lá que nós temos que ser exemplo referencial. Porque o mundo vai nos julgar, o mundo vai nos apedrejar, o mundo vai nos cobrar. Mas o que diz aqui? O nosso proceder precisa ser exemplar, irrepreensível. E se você for comigo ao versículo 15, você vai ver que pela prática do bem, o que a gente faz? Emudece, cala a boca da ignorância dos insensatos. Tem gente que vai nos julgar. Tem gente que está só esperando um deslize nosso para acusar. Mas nós precisamos entender isso. A palavra de Deus nos dá toda a condição de entendimento dessas coisas. Para perdoar o nosso irmão, para nós reconhecermos os nossos erros, porque a gente erra. Então eu sempre digo que o santo não é aquele que não erra, mas é aquele que reconhece o seu erro, se arrepende e volta para o caminho certo. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida exemplar, e é lá fora. É lá que eu tenho que ter um linguajar santo. E a minha boca vai falar do que está cheio o meu coração. É lá fora que eu não posso entrar na onda de falar palavrão com quem fica falando do meu lado. É lá fora que eu tenho que ter uma atitude de não negar a Jesus. É claro que se você está aqui dentro, você não está aqui para negar Jesus. Se você chegou até aqui, porque você crê, você quer algo de Deus. Agora lá fora, em muitas circunstâncias, nós negamos o Senhor Jesus. Nós nos tornamos os crentes 007, agente secreto. Ninguém descobre que a gente acredita. Então, queridos, é lá que nós precisamos ter uma atitude exemplar. Porque eles vão falar contra nós, isso é verdade, mas, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus, porque aqui fala de um dia da visitação. Vai chegar um dia do juízo, da visitação de Deus. E daí? Vai chegar um dia que todos os seres humanos vão ter que prestar contas a Deus das suas obras, do seu procedimento. E de repente você foi companheiro de trabalho de alguém que sempre te botou uma gracinha, nunca quis se render ao Senhor Jesus. Mas naquele dia, essa pessoa vai ter que pelo menos reconhecer que Deus teve misericórdia, colocou um crente do lado dele e ele é que não quis. Agora, vai ser muito triste se a gente viveu ao lado de alguém e nunca testemunhou do amor de Deus. E essa pessoa nunca percebeu que a gente era crente, que a gente tem Jesus no coração. Aí vai ser triste. Mas se o nosso reto procedimento leva as pessoas a enxergarem Jesus em nós, no dia da visitação, essas pessoas não vão ter desculpa. Elas vão ter que reconhecer, eu não quis. Mas Deus colocou um santo homem de Deus lá do meu lado. Amém. Colocou uma santa mulher de Deus lá, que me falava do amor de Jesus, que me falava que esse mundo não era para mim, que não era para eu viver aí pelas baladas, pelas coisas desse mundo. Mas eu não quis, eu fui rebelde. Porque cada um é livre. Nós vamos ler no versículo 16, que nós temos uma liberdade. Mas antes de chegar lá, nós precisamos ter um reto proceder diante dos gentios, daqueles que estão
lá fora. E aí nos versículos 13 e 14, Pedro, ele começa a falar como nós precisamos nos sujeitar às instituições humanas. Esse sujeitar-se é algo com o qual nós temos sérias dificuldades. A nossa natureza humana, ela não gosta de se sujeitar. E aqui Pedro fala que nós precisamos nos sujeitar à instituição humana, não por causa dos homens, não por causa do meu chefe, não por causa da presidente da república, não por causa do prefeito, mas por causa do Senhor. A palavra de Deus em Romanos 13 nos ensina que toda autoridade ela é instituída por Deus, seja ela ruim ou não. Mas se ela está ali, ela está cumprindo um propósito. Então eu preciso ter respeito a essa autoridade, eu preciso me sujeitar a essa autoridade. E nós temos sérias dificuldades com isso. Nós temos dificuldade no casamento entre marido e mulher, papéis invertidos muitas vezes, entre pais e filhos. Hoje vivemos dias de papéis totalmente invertidos. Eu falei várias vezes aqui, o pastor Claudemir, quando falou de um curso para educação de filhos, pouca gente dá glória a Deus, porque as pessoas não querem mais educar filho. Hoje todo mundo prefere trabalhar mais para poder pagar a psicóloga, pagar a escola de tempo integral, pagar a babá, para cuidar dos filhos. E os pais não querem mais educar os seus filhos. Então, uma inversão. Eu vou em casas e eu fico apavorada de ver onde as crianças mandam. Eu já falei isso aqui quantas vezes. São as crianças que determinam aonde os pais vão ou onde os pais não vão. São as crianças que determinam o que eles vão comer ou o que eles não vão comer. Há uma inversão de autoridade. Então os nossos filhos precisam aprender a se sujeitar. E eles vão aprender a se sujeitar a Deus se nós ensinarmos a eles se sujeitar a nós. Porque essa palavra sujeição, logo nós já, mas eu vou obedecer meu pai que é mau, que me manda fazer coisa errada, nós logo vamos para o extremo. Mas você não quer se sujeitar nem ao seu pai que é bom, que quer o seu bem, que quer que você estude, que quer que você tenha uma vida reta, que quer que você faça as coisas certinhas, tenha boas notas na escola e tudo mais. Aí nós já vamos logo para o extremo. E quando o normal, aí nós não queremos seguir. Então, em casa, às vezes mulheres que hoje têm, às vezes, salário mais alto que o marido, às vezes há uma inversão, aí acha que pode mandar na casa. Isso é coisa do mundo. Nós temos um cabeça, uma ordem. E nós temos que entender que essa sujeição, ela é ótima. Ela é ótima. Não é para ser capacho de ninguém. É ótimo se sujeitar a Deus. Ele cuida de nós. Ele nos mostra o caminho. Ele nos dá a direção. É ótimo se sujeitar a um marido crente, que busca em Deus a sua direção, que chama para orar, que traz a palavra de Deus para a sua casa, que leva a sua família à presença de Deus. Ei, maridos, esse é o seu papel. Eu sempre brinco, né? Que você é chamado para ser cabeça, nem cabeção, nem cabeçudo. Cabeça. Homem que segue a palavra do Senhor, o primeiro a obedecer a Deus, o primeiro a se aprontar para vir para a igreja, a chamar as crianças para ir junto. Quantas vezes isso está invertido? Quantas vezes homens não querem assumir o seu papel? Deixam as mulheres. Então está errado. Meus amados irmãos, patrão e empregado. Outra relação interpessoal de sujeição. Não fale mal do seu patrão, ore por ele. Abençoe a vida dele. Plante
sementes de avivamento, de bênção na vida dele, ore e com certeza você vai ver transformação e mudança. Então, a nossa sujeição, nós precisamos vencer a nós mesmos para nos sujeitarmos. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que ali está a chave.